E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alice e hoje palpite da 29ª rodada. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Deixa o like, você já sabe que ajuda demais. Deixa também os palpites de vocês nos comentários e segue lá no Insta, né? Segue lá no Insta, dá moral e vamos que vamos, editor. Solta a vinheta. Bom, galera, antes de começar o vídeo, né, aquele recado tradicional, não estamos aqui para dar dicas de aposta, é só uma resenha nossa, a gente traz estatísticas, tenta acertar aqui e vocês aí nos comentários. É isso aí, então vamos ver como é que foi a rodada passada, que não foi maravilhosa, mas já melhorou um pouco do que vinha sendo, né? São Paulo 3x0 no Grêmio, nós dois acertamos a vitória do São Paulo. Bahia 2x0 no Fortaleza, Felipe acertou a vitória do Bahia. Cuiabá 1x1 no Goiás, eu consegui cravar o placar. Flamengo 1x0 no Vasco, Felipe acertou que o Flamengo vencia. Internacional 7x1, nós dois... Não, quer dizer, eu acertei que o Internacional ia vencer, não tem como cravar esse jogo. Bragantino 1x0 no Fluminense, nós dois acertamos a vitória do Bragantino. E 2x0 do Palmeiras em cima do Curitiba, eu consegui acertar a vitória do Palmeiras. Mas cravada mesmo, só veio uma e olhe lá. Mas enfim, quem tirou muita onda, Felipe, esse merece muito. O William Guimarães cravou 5 placares, muito bom, meu amigo. Absurdo. Que isso? 5 cravados. Eu conferi ali, ó, tintim por tintim, a DM me mandou, falei, cara, será que tá certo mesmo? Não foi editado, mas realmente, o cara cravou 5, parabéns, meu amigo. Pô, e vocês aí, né, que tá desanimado das cravadas, né, tá vendo aí? Os caras estão cravando ainda. É, sempre aparece um mito aí. Pois é, então vamos lá, sem mais delongas, vamos pros palpites então. Felipe, fala pra mim agora o que vai acontecer entre Fluminense e Goiás. Eu vou de Fluminense 1x0. Fluminense vem aí de 3 jogos sem vencer no Brasileirão, 2 deles jogando em casa, né? Que é o seu ponto forte. Mas segue como um grande mandante no campeonato. Das suas 12 vitórias, 10 foram em casa. Goiás só tem 1 vitória e 6 empates nos últimos 9 jogos, empatando com muita frequência, apesar de não perde, mas também não consegue ganhar, né? Fica no empate. Com algumas exceções, a maioria dos seus jogos foram de poucos gols. Apesar do Fluminense já estar com certeza com cabeça em Libertadores, eu acho que não vai deixar essa sequência de derrotas piorar, então vou de Fluminense 1x0. Show de bola, mano. Eu vou de Fluminense e Goiás 1x1. Mesmo pensamento que você em relação ao Fluminense em casa é muito forte, tudo mais, o Goiás empata bastante. Mas esse fator aí eu vou pensando diferente. Fluminense a cabeça lá no Libertadores, realmente eu acho que o Goiás vai vir para esse jogo mais raçudo, com mais vontade, precisando muito mais de resultado. Então por isso eu acho que vai dar trabalho ao Fluminense, eu acho que o Goiás não vence. Ó a zica aí. Aí começa a zica. Mas enfim, eu acho que o Fluminense empata esse jogo 1x1. Bragantino e Galo. Bragantino 2x1. Bragantino nos últimos 8 jogos aí foram 6 vitórias e 2 empates. Impressionante, balou bonito. Em casa aí no Brasileirão, 4 vitórias seguidas, 3 delas sem sofrer gols. O Atlético Mineiro vive até um bom momento no geral, né? Apesar de alguns tropeços, como o último aí que era muito favorito contra o Cruzeiro em casa e acabou perdendo. Já venceu 6 vezes como visitante no Brasileirão, então apesar de momento ser ali meio, né, de alguns tropeços, fora de casa manda bem. E nos últimos 6 confrontos diretos entre eles foram 5 empates. Mas o Bragantino tá animado aí, joga em casa, 2x1. Show de bola, mano. Esse eu vou com você, literalmente, 2x1 também. Mesmo pensamento, o Bragantino empolgado, jogando em casa. Qualquer adversário que pega o Bragantino nesse momento, o Bragantino jogando em casa, na minha opinião, o Bragantino é favorito pelo momento, né? Que é maravilhoso. E o Galo, apesar da derrota pro Cruzeiro, a equipe tá boa, tá bem entrosada, tá na fase boa, então vai dar trabalho pro Bragantino. Pensei em colocar 2x2, mas pela fase do Bragantino vou botar 2x1. Atlético Paranaense e América, Felipe. Eu vou de Furacão 2x1, né? Repetindo o último placar aí. O Atlético só tem uma derrota nos últimos 14 jogos no Brasileirão. Porém, né, desses 14, 7 foram empates. Então, outro time que vem empatando muito. Nos últimos 10 jogos como mandante do Brasileirão, foram 5 vitórias e 5 empates. Para ver como fica dividido. Mesmo em casa, vence, empata. Não perde, mas tem muitos empates. O América Mineiro, 7 jogos sem vencer. Só 4 vitórias no total. Lanterna aí do campeonato. Nos últimos 4 jogos, teve gols para os dois lados. Então, apesar de não conseguir o bom resultado, sempre deixa seu golzinho, né? Quase sempre. Eu vou de Furacão 2x1. Show, mano. Vou com você, mas vou de 2x0 Atlético Paranaense. O mesmo pensamento do Atlético jogando em casa muito forte, o time costuma perder muito pouco. E o América é bom ficar ligado, né? Porque o América lá estava vencendo o Corinthians fora de casa até os últimos minutos, o Corinthians empatou. Então o América é aquele time que está mal no campeonato, porém consegue jogar bem, igual você falou aí, com grande probabilidade de ter ambas marcando. Mas vou do Atlético 2x0. Palmeiras e São Paulo, clássico grande aí. Esse eu vou de 1x1. Palmeiras, depois de 4 derrotas seguidas, voltou a vencer na última rodada, aproveitou contra o Coritiba.
São Paulo só tem uma derrota nos últimos 5 jogos, que foi justamente fora de casa, né? Segue sem vencer como visitante, tá sendo conhecido aí como time home office. Por que não? Porque você consegue trabalhar em casa. Boa. Mas pior que é verdade, a galera tá zoando aí, porque é realmente impressionante, né? Um time que não tá mal no campeonato, mas não tem uma vitória fora de casa, no Brasileirão. Eu vou de 1-1, cara. Clássico é sempre equilibrado, eu vou de 1-1. Show de bola, mano. Vou também com você. Vamos ver se vamos cravar junto aí. 1-1 nesse jogo aí, Palmeiras voltou a vencer, voltou a se animar, vai jogar em casa, onde é sempre muito forte, apesar da má fase, né? E o São Paulo, como você disse aí, não vence fora de casa. É incrível, se acabar o campeonato, você vencer uma fora de casa, vai ser bem diferente, né? Então, para tentar achar equilíbrio nesse jogo aí, bem difícil, 1-1. Cruzeiro e Bahia, Felipe. Vou de 1-1 também, cara. O Cruzeiro voltou a vencer o Galo na última, que claro, anima, né? Vencer um clássico, depois de vir de uma fase tão ruim. Mas a fase continua ruim, apesar da vitória, né? Mudou um pouquinho, mas a fase não é das melhores. Só tem 2 vitórias aí nos últimos 14 jogos. É muito ruim. Bahia, 3 vitórias seguidas. Aí sim o time começou a animar. Porém, né, é bom lembrar que das 9 vitórias que tem no campeonato, 6 foram dentro de casa. Então, fora de casa o rendimento cai um pouquinho. Eu vou também no equilíbrio, vou de 1-1. E é isso aí, vamos também junto aí, 1-1 de novo. Começou aí os placares iguais. Igual você falou, o Cruzeiro venceu, mas no momento ainda nem tem que ajustar muita coisa para o time melhorar. O Bahia está embalado, porém o Bahia é tipo São Paulo também, né? Quase igual ao São Paulo. Em casa é muito forte, fora de casa perde sua força, então por isso um equilíbrio legal que eu achei aqui 1-1. Grêmio e Flamengo. Eu vou de Flamengo 1-0, cara. O Grêmio tá aí há 4 jogos sem vitória, 3 derrotas seguidas, sofreu 8 gols nesses últimos 3 jogos e 3 dos últimos 4 gols para os dois lados. Flamengo na fase Tite, né? 2 vitórias seguidas aí sem sofrer gols, vem de vitória no Clássico contra o Vasco. Foi um jogo muito equilibrado, né? Mas o Flamengo aproveitou ali as chances que teve e venceu. E nos últimos jogos tem levado a melhor contra o Grêmio, mesmo quando joga lá. Vou me basear um pouquinho nesse histórico, que também o momento melhor é do Flamengo nessa fase Tite, o momento ruim do Grêmio atual. Vou de 1-0 Flamengo. Show de bola, mano. Vou de 2-1 Flamengo também. O Grêmio, apesar de jogar em casa, sempre muito forte, mas a fase não é boa. E o Flamengo ali tá tranquilo, tá vencendo seus jogos, tá tomando gol igual você falou. Resumiu muito bem no começo sobre o confronto. Então vou acreditar no Flamengo também. 2-1, mesmo fora de casa. Cuiabá e Corinthians, Felipe. Mano, eu vou de 1-1 nesse jogo. Cuiabá só tem... Ou melhor, o Cuiabá tá 4 jogos sem perder, né? Só sofreu 1 gol nesses últimos 4 jogos. Mas é sempre um time imprevisível, né? Principalmente quando a gente considera como favorito. O Corinthians empatou 7 dos últimos 10 no campeonato e só venceu 1. Então a fase do Corinthians é muito ruim. O Cuiabá vem realmente como favorito, ainda mais por jogar em casa, um momento muito melhor. Mas como é um time imprevisível, quando a gente acha que é favorito, acaba dando mole, eu vou de 1-1, ainda mais pelos empates seguidos aí do Corinthians. Mano, eu vou de 1-0 Cuiabá. Vou acreditar no Cuiabá jogando em casa. Corinthians jogando em casa sofreu para vencer o América. Agora fora de casa, acredito que vai ser um jogo bem difícil também. Então vou dar uma moral aí, vou acreditar no Cuiabá, 1-0 em cima do Corinthians, para embolar mais ainda aquela zona de rebaixamento ali. Vamos ver o que vai acontecer. Corinthians 3-0. Basicamente. Vasco e Inter, Felipe. Eu vou de Vasco 1-0, cara. Vasco vem aí de derrota no Clássico, né? Porém, seus últimos 6 jogos como mandante foram 5 vitórias e um empate, mandando bem, jogando em casa. 4 desses últimos 6 jogos sem sofrer gols, né? E a derrota no Clássico não tira o mérito do time nas últimas rodadas. O Internacional vem aí de 7-1 sem pena contra o Santos, né? Ninguém imaginava uma goleada dessa, que anima, mas a fase também não é tão boa assim. Nos últimos 7 jogos fora, não venceu. E em 4 desses últimos 7 jogos fora, não conseguiu nem marcar. Então acho que o 7-1 melhora o clima, mas não muda o momento do time. O Vasco em casa um pouquinho melhor. Vou de 1-0 Vasco. Show, mano. Vou de 1-0 também com você. Literalmente, tudo que você falou resumiu bem. O Vasco nesse último jogo jogando em casa veio muito forte, sem levar gol. E o Inter fora de casa é uma equipe também que não consegue vencer, não consegue mostrar bom futebol. Apesar do 7-1, né, que foi algo que deve animar muitos jogadores. Mas pegar o Vasco nesse momento, o jeito que está jogando, bem encaixadinho, que até contra o Flamengo jogou muito bem, São Januário está sendo muito difícil. Então aquele jogo para Camargo, sofrido ali, 1-0 pro Vasco. Santos e Curitiba, Felipe. Cara, eu vou de Santos 2-1 no Coritiba. O Santos está com 2 derrotas seguidas, né? Sofreu 10 gols nesses últimos 2 jogos, 7 foi só na última rodada, né? E tá ali no Z4 de novo, sentindo um gostinho ruim do Z4. Coritiba, 2 derrotas seguidas também, sofreu 5 gols nessas 2 últimas aí, não marcou. E também tá ali no Z4, então realmente confronto dos desesperados, porém,
né, nos confrontos diretos com o Santos jogando em casa, venceu as últimas 7 vezes que enfrentou o Coritiba. Então, vou de Santos 2-1, tentando voltar a sair desse Z4. Show de bola. Vou com você de novo aí, Santos 2-1. Acho que já é o quarto placar igual. Por aí. Não tá dando sorte isso, mas... Mas é o que temos, né? É o que temos pra hoje. Santos tem que voltar a vencer, segue pressionado. Em casa é muito forte, muito sábio nesses últimos jogos aí. Vem mostrando sua força nessa sequência boa que veio. E o Coritiba, né, em casa, fora, realmente, no momento, já perdeu a sua força, mas é um time chato também, que costuma dar trabalho. Então, por isso, 2-1. E pra fechar, Felipe, Fortaleza e Botafogo, um jogo que a gente não sabe se acontece agora, se acontece depois, mas vamos Pois é, eu vou de Botafogo 1-0, cara, mesmo a gente imaginando que vai ser adiado, mas a gente já deixa o placar aí e, né, se não for tão distante, talvez ainda reflita a realidade. Já que a gente esquece e te crava esse jogo aí. De repente, né? Mas vamos lá, Botafogo 1-0, cara. Fortaleza nesse momento, né? Vamos pensar como se o jogo fosse nessa rodada normal. Fortaleza vem de 2 derrotas seguidas aí no Brasileirão sem fazer gols. Parece que realmente a cabeça já tá lá na Sul-Americana e não tá errado, né? Botafogo líder, 4 jogos sem perder, 3 deles com gols para os dois lados. O ponto negativo para essa rodada do Botafogo é que das 5 derrotas que tem no campeonato, 4 foram jogando fora, né? Que é onde perde bastante aí o seu rendimento. Mesmo assim, eu vou de Botafogo 1-0, que a vitória interessa muito mais do que o Fortaleza, que já está pensando em outra competição. Show de bola, Felipe. Eu vou de 2-1, né? Botafogo em cima do Fortaleza. Botafogo se aproveitando dessa situação. Acho que é por isso que o Botafogo está brigando tanto porque o jogo seja essa semana, para pegar o Fortaleza, lógico, com a cabeça lá na Sul-Americana. Se o jogo for depois da Sul-Americana, muda muita coisa, lógico. Mas nesse momento, hoje o Botafogo 2-1, porque o Botafogo melhorou, voltou a jogar bem e o Fortaleza está com a cabeça realmente na Sul-Americana. Se o jogo fosse essa semana, que eu estou repetindo isso 4 vezes. Então, fechamos, Felipe. Fechamos, então. A galera já sabe, né? Pedir de novo, deixa o like aí que ajuda demais. Os palpites também e mais o que é. É isso aí, galera. Vem com a gente aí, vamos que vamos e até o próximo vídeo. Valeu.